Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com um cenário novo, a gente estreando aqui Casa Nova e a nossa convidada merece esse cenário tão bonito que nós recebemos hoje Suzana Desidério, psicóloga. Seja bem-vinda ao Café Corporativo. Olá, Aguinaldo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Suzana, que é especialista em saúde mental, especialista em qualidade de vida, tem trabalhado bastante nesse sentido, né, Suzana? Sim, a gente vem percebendo uma demanda e a gente está precisando falar de saúde, né? As pessoas estão buscando por saúde, então é algo que a gente tem aí trabalhado bastante. Suzana, o que eu percebo é que no passado não se falava tanto em saúde mental. Hoje já se fala bastante. E até em função disso, muita gente diz que está na moda falar de saúde mental, como se nós vivêssemos um momento onde está todo mundo doente, né? E eu não sei, eu tenho a sensação de que esse problema sempre existiu, mas que agora é que a gente trata. Qual é a visão de um psicólogo em relação a isso que eu estou dizendo? Olha, Aguinaldo, faz muito sentido isso que você traz, esse olhar, porque de fato algo que antes era mais velado, né? O psicólogo, ele cuida de alguém já numa situação muito mais crítica, né? Ainda um tabu como psicólogo, né? As pessoas muitas vezes com receio, né, de dizer ou não dizendo que tratam, né, sobre sua saúde. Hoje em dia não, hoje em dia tá assim, é mais fácil as pessoas falarem, olha, não, eu tenho psicólogo, né? Algo que não tem tido tanto tabu quanto antes mesmo, de fato. No passado parecia que dava medo, né? Quando você falava com alguém, a pessoa dizia assim, a minha psicóloga, você olhava para a pessoa com aquele ar assim de, esse aí tá desequilibrado. Hoje a gente olha para alguém que tem o hábito que tem essa rotina de fazer uma terapia, a gente olha aquela pessoa já com uma visão de ser alguém que cuida da vida, né? Que cuida da sua saúde mental. Hoje, felizmente, a gente enxerga isso de maneira positiva, correto? Exatamente. Hoje é como a gente pensar nos outros hábitos que temos para cuidar do nosso corpo, né? Como a gente, quando vai para uma academia, fortalecer nosso músculo, nossa musculatura física, o cuidado a terapia em si, ela proporciona como se fosse uma musculação do nosso cérebro, né? Então a gente, através de um momento, durante a nossa semana, eu até brinco, né? Nós tomamos banho, escovamos os dentes todos os dias, geralmente, né? Então a gente tem esse hábito. Por que não uma vez na semana a gente parar para organizar a nossa mente, né? Para que a gente tome melhores decisões, para que a gente consiga se conhecer, né? Você poderia me dizer assim, o que você acredita que trouxe essa mudança de mentalidade das pessoas? Essa consciência veio por quê? Olha, dos aspectos, eu acredito que o próprio movimento da nossa história, né? O período que a gente está vivendo dentro aí da 2024. A gente está saindo de um momento de pandemia, onde vivemos aí momentos de insegurança, de falta, a gente não tinha certezas, a gente lidou muito com a ansiedade, que é algo que é importante, inclusive, é positivo até certo ponto. Embora agora nós estamos vivendo uma epidemia, os números dentro do nosso país, eles não são números bons, são números altos, né? O Brasil tem liderado rankings em relação à depressão e à ansiedade elevados. Então, eu acredito que tudo isso, né, a classe médica também em especial, eu recebo muitos encaminhamentos feitos por médicos, entendendo a saúde emocional como uma saúde integrativa junto com a física, né? Então isso é algo que vem... E interfere muito, né? Acredito que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 2024, né? Acho que por volta de abril de 2020, já naquele período já de distanciamento social, eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Renato Ferreira, que é um psicólogo, e ele veio aqui e falou assim, o problema que nós estamos vivendo hoje é o vírus,
Mas num futuro próximo, a gente vai viver um problema tão grave quanto o vírus, que vai estar relacionado à depressão e ansiedade. Como é que se trata isso, Suzana? Uma boa pergunta, Aguinaldo. A gente tem hoje algumas... Dentro da psicologia nós temos algumas técnicas, algumas escolas, né? Com o mesmo objetivo, né? Nós queremos que a pessoa se sinta ali bem, se sinta satisfeita, consiga realizar as suas atividades no cotidiano, né? Porque muitas vezes o que acontece é que certos níveis de ansiedade ou momentos de tristeza, eles são... É importante dizer que são importantes existirem. Nós precisamos... São naturais, né? É natural, exatamente. É da nossa natureza. Agora, quando eles estão em desequilíbrio, afetando o nosso dia a dia, afetando as nossas atividades, aí sim é um momento de você parar para se observar, né, e muitas vezes pedir ajuda, que não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Né? Quanto antes a gente conseguir buscar uma ajuda profissional, quando essas atividades do nosso dia a dia você percebe que estão sendo comprometidas, é um caminho, né? É o caminho. Então, esse é hoje a ansiedade, a depressão, a gente vai olhar, hoje os estudos estão trazendo um retorno para o integrativo e para o nosso autocuidado diário. Tem alguns autores que trazem que o segredo está por trás da nossa rotina. E a gente vai então fazer um intervalinho e conhecer aqui o Grupo Ethics, que é nosso patrocinador, e também ouvir a dica de segurança do Valdemar Pellegrino. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é falar sobre o aplicativo Celular Seguro. Foi lançado oficialmente em novembro de 2023 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública o aplicativo de celular seguro, visando combater o crescente número de roubos de celulares no Brasil. Desenvolvido em respostas às preocupações da população com a sua segurança, o software permite que os usuários solicitem os bloqueios de seus dispositivos e as informações contidas neles, de maneira rápida e eficiente. A plataforma não apenas possibilita o bloqueio da linha telefônica, como também acesso às contas bancárias e outros serviços cadastrados no aparelho em poucos passos. O aplicativo oferece ainda a opção de cadastrar pessoas de confiança, permitindo que elas realizem o bloqueio em seu smartphone. Na prática, o aplicativo faz uma comunicação mais rápida do consumidor que é roubado ou assaltado com as instituições financeiras, operações de telefonia, iFoods e veículos por aplicativos. Vale ressaltar, contudo, que o serviço não substitui a necessidade do registro de ocorrência policial feito posteriormente e encaminhado a bancos e operadoras o comunicado. Inicialmente focado no bloqueio do smartphone, o Ministério da Justiça enfatizou a possibilidade de integrar este serviço com outras empresas nos próximos meses, ampliando ainda mais a eficácia. Já são mais de 1,5 milhão de cadastros pessoais nesse aplicativo. Pode ser baixado pela web, o aplicativo do celular seguro, e também está disponível nos downloads do Apple Store e Play Store, desde novembro de 2023, proporcionando uma medida adicional de segurança. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a psicóloga Suzana Desidério, falando a respeito de saúde mental e falando a respeito de qualidade de vida. Suzana,
Como que você poderia descrever para mim como que é o enfrentamento desses desafios todos que nós temos hoje com a saúde mental? Existem técnicas bem desenvolvidas para a gente poder lidar com isso? Olha, Aguinaldo, hoje nós estamos ouvindo falar muito sobre meditação. Ela é uma das técnicas que muitos psicólogos utilizam para crises de ansiedade, por exemplo, né? Então, ela foi comprovada já cientificamente como os seus benefícios, como controle de estresse. A gente tem também o aumento das conexões neurais, do oxigênio no cérebro. Então, fisiologicamente também ela vai diminuindo batimentos cardíacos. Então, tem uma técnica, né, que ela é conhecida como 4x8, ela é bem simples. Você inspira em 4 tempos e solta o ar em 8 tempos. Você dobra a saída de ar e vai soltando devagar, né, para que você volte para um estado mais neutro, mais equilibrado. Sem tanta preocupação, sem tanta explosão interna, é isso? Exatamente. É como se eu puxasse então o ar em 4 segundos, é isso? Isso. Eu inspiro contando até 4 e expiro contando até 8. Exatamente. É isso? Exatamente. Simples assim. Simples assim. Tem alguma posição que a pessoa ela deve ficar para ela poder colaborar com essa meditação? O ideal é que seja feita sentada, né? E de preferência todos os dias, né? A gente está falando aí de uma prevenção de um momento de crise, mas também o importante é que a gente traga para nossa rotina essa mesma técnica. Ela pode ser utilizada ou antes de dormir, se a pessoa sofre de insônia. A gente infelizmente está aí com um número alto de pessoas, mais de 70%, em algumas pesquisas aqui dentro do nosso país, estão trazendo, né, números altos de questões de insônia, né? As pessoas não estão dormindo, estão preocupadas com inúmeras questões aí, financeiro, trabalho, né, a produtividade. Então tudo isso, esses super estímulos também da tecnologia que hoje a gente tem, podem afetar o nosso sono, né? Então ele é um dos pilares importantes, essenciais da gente cuidar para a nossa saúde. É uma meditação antes de dormir, aquela hora que eu deito na cama e fico respirando, é isso? Respiro dessa forma com que você falou. 4 segundos, solto o ar em 8 segundos. Estou falando em segundo, mas não necessariamente segundo, né? É isso mesmo? Isso mesmo. É importante, é uma técnica milenar, né? A gente está falando de algo de mais de 5.000 anos que vem sendo aí repassado, né, para as nossas gerações. Chegou até hoje o conhecimento aqui pra gente. Então é algo simples que, né, a gente não precisa investir dinheiro, mas é algo que dá pra gente fazer e inclusive no consultório é uma técnica que eu utilizo na minha vida, né? Eu acabo todos os dias hoje, tenho o meu hábito de sentar pela manhã antes de começar o dia e ter esse momento de observar o meu corpo, de observar a minha mente, de fazer essa higiene mental. Suzana, uma outra coisa que você falava comigo no intervalo aqui era sobre a psicologia positiva. Fala um pouco para mim sobre essa técnica, sobre essa ciência da psicologia positiva. No que consiste? A psicologia positiva, ela vem sendo estudada há aproximadamente agora da década de 70 para cá, né? Então ainda é algo que a gente pode falar que é recente, né? Hoje a gente tem 17 estudos voltados para ansiedade e depressão e de 17 a gente tem um para psicologia positiva, né? Ainda é realmente algo que está sendo bastante explorado, né? De fato, o que a psicologia positiva traz? Ela faz com que nós foquemos e nos dediquemos, né, dentro da própria terapia aos aspectos positivos, ao que a pessoa já tem conseguido, né, executar, né? A gente geralmente tem a tendência a olhar para o que não está bom, isso é do ser humano, né? Sim, a gente está sim. sempre buscando o que está faltando, né? E o que por um lado é também muito importante, a gente se mover, né? A gente está o tempo todo se movendo. A gente reclama mais do que agradece, é isso que você quer dizer? Exatamente. E aproveitando exatamente esse gancho, nós dentro da psicologia positiva existem 10 emoções positivas que se a gente trouxer para nossa vida, para o nosso dia a dia,
a gente tende a ter uma qualidade de vida maior, a gente tende a trazer um mindset, ou seja, né, a gente vai focar naquilo que a gente conseguiu conquistar, naquilo que a gente consegue trazer de melhor, né? Porque nós não temos só, claro que a gente tem que olhar para a ansiedade, tem que estudar a depressão, mas hoje muitos colegas e eu mesma tenho olhado para dentro do consultório e feito alguns levantamentos para que a gente possa ter mais resultados e que as pessoas possam sair mais satisfeitas do processo terapêutico, olhando para aqueles movimentos positivos, como por exemplo a gratidão. A gratidão ela é uma das virtudes, né? Uma das emoções importantes para que a gente possa cuidar desse lado. Quais outras emoções são positivas? Elas poderiam também colaborar com as pessoas? Nós temos, na verdade, dentro dessas 10, nós temos algumas outras também que são cuidados para que a gente, no nosso dia a dia, consiga se observar, né? Então a gente tem como, por exemplo, perceber a reclamação, né? Então, quando a gente começa a gente tende a reclamar, né? Eu tava vindo para cá, por exemplo, vários carros numa velocidade bem baixa na minha frente, então em alguns momentos eu passei por essa mesma situação e é um natural, a gente não controla o que vem. Sim. O que a gente pode controlar é como a gente vai reagir ao que vem, né? Então esse é o nosso trabalho no consultório, é a gente explorar nossas conexões neurais, nosso campo mental, porque existem outras possibilidades da gente escolher, né? Como uma não reação, por exemplo. É como se a gente, no momento que reage reclamando, a gente alimentasse e reforçasse aquela ideia de que está tudo dando errado, não é isso? Por exemplo, aconteceu alguma coisa negativa comigo logo de manhã, eu reclamo e eu começo a reforçar na minha cabeça que hoje é um dia que não vai ser bom. E aí eu busco coisas ruins ao longo do dia, meio que para confirmar aquilo que eu estou pensando. Eu faço isso sem perceber. É isso mesmo? Sim, exatamente. Nós estamos, por mais que o nosso resultado muitas vezes, e a gente sabe, muitas vezes acontece, a gente sabe o que precisa fazer e a gente não consegue colocar em prática, né? Existe um tempo de cada um. A gente identifica muitas vezes o que precisa ser feito. E aí o trabalho nosso de acompanhamento, ele é justamente para que durante esse tempo de cada um, a gente consiga ir experimentando, treinando o nosso cérebro a não reclamar, a substituir um comportamento por outro. E aí você fala de treinar o cérebro, nem sempre é fácil, né? Sim. Parece que o nosso cérebro é bem ele é desobediente, vamos dizer assim. A gente fala pensa positivo, ele pensa negativo. Acontece isso, Suzana? Acontece isso. Nós vamos por um caminho já conhecido, não necessariamente bom, mas é um caminho que a gente já conhece. Então a gente tem essa facilidade, né? Imaginando, eu tenho um professor de yoga que ele traz uma analogia com duas grandes avenidas. Nós estamos acostumados, muitas vezes, a funcionar de uma maneira, a dar uma resposta, se comportar, né, de uma forma. Por mais que muitas vezes a gente perceba que poderia ter sido melhor, enfim. Agora, quando a gente começa a ter hábitos, por exemplo, de leitura, ter hábitos nas 10 emoções também a gente fala de se doar, né, de fazer um trabalho voluntário, de ter um momento de doação. Alguns hábitos importantes e que são muitas vezes simples, né, eles fazem com que a gente se conecte, né, com esse caminho novo. Então é como se a gente saísse dessas avenidas e explorasse alguns vilarejos, explorasse os bairros, né, de uma cidade. E a gente sai desse lugar já conhecido. Ok, nós vamos fazer então, Suzana, mais um intervalinho. Vamos aqui ouvir sobre a EGE Soluções e quero chamar a atenção, você, nosso telespectador, para conhecer a Ótica Rangel, que inicia hoje também a sua jornada conosco como parceira aqui no Café Corporativo. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios.
EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí, com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando aqui com a Suzana Desidério, que é psicóloga e que vem trazer esse olhar positivo para a saúde mental, para essa questão da qualidade de vida. Suzana, quais pontos mais nós poderíamos trazer aqui nesse finalzinho que poderia colaborar com o nosso telespectador para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor também? Bom, vamos lá então. Alguns pontos que eu acredito que a gente já tenha ouvido falar, talvez desde criança, né? Eu participei de alguns congressos recentes e a gente ainda traz, os psiquiatras trazem alguns pontos básicos, os estudos também, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e que não vai custar tanto, né? Mas que são hábitos importantes que a gente precisa cuidar para ser uma base para a nossa qualidade de vida e para a nossa saúde mental. Então, o consumo de água é um deles. Olha que a gente está aqui, né? A gente está aqui fazendo a nossa parte. Então, é muito importante que a gente consuma água, né? Porque o nosso corpo, ele precisa disso, né? Ele vai precisar, se ele não encontra, ele vai buscar e vai desequilibrar o sistema. Então, a gente precisa ter essa água dentro do nosso organismo. A alimentação é um outro ponto também importante. A gente sabe que a gente é o que a gente come, Sim. né? Então, a gente também precisa observar, né? Cuidar, buscar alimentos, comida de verdade, né? Os nutris, os nutrólogos falam. Então, observa a sua alimentação. Eu diria assim, comece observando, observe os seus hábitos, né? Tem até pessoas que fazem um diário, uma rotina. Sim. A gente tem também atividade física, né? Como o nosso físico, ele precisa, para produzir noradrenalina, endorfina, ocitocina, a gente pode abraçar também mais, né? A ocitocina, a gente no abraço, na amamentação também, né? A relação mãe e bebê. Acontece, né, essa liberação desse hormônio para que a gente se sinta mais feliz, para que a gente se sinta melhor, e a gente encontra isso na atividade física, né? Então é muito importante que a gente utilize esses ansiolíticos naturais, né, para que a gente se ajude. Então são esses pontos. Muito bom, Suzana. Então, te agradecer por ter vindo ao Café Corporativo, por ter nos ajudado aqui, trazido esse conteúdo, que na minha opinião é fundamental, que as pessoas cada vez mais precisam olhar para isso. Te agradecer também aí pela sua disposição de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Aguinaldo. E o Café Corporativo fica por aqui. Te convida a estar conosco também pelo YouTube, assistindo mais de 300 entrevistas que nós temos nesse acervo, que sempre te ajuda com algum conteúdo. Afinal, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Até a próxima semana, que a gente volta aqui no Canal 25. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.